Olá, tudo bom? Hoje é sábado à tarde, né? Estamos aqui, são 5 horas e 10 minutos. Há pouco passou uma chuva e com raios e trovões, e agora está um tempo bonito. Até pensei que não desse para fazer o vídeo hoje à tarde. Eu resolvi fazer num lugar um pouquinho diferente. Tem uma planta aqui muito bonita, né? Eu resolvi mostrar para vocês essa planta. Aliás, tenho vontade, mas é difícil, é muito complicado, né? Gostaria de mostrar para vocês os nossos passarinhos, né? Semana passada houve uma troca aqui em casa. Um sabiá que sempre, todos os anos, ele vem fazer ninho num pote de flor na área. Então ele chega lá, toma conta lá, ele já tem o ninho dele lá. Ele tem pouco trabalho, né? Ele só precisa afofar de novo, colocar mais algumas coisas. Depois que o passarinho sai, a gente tira aquilo que ele afofou. Ele já vai, a parceria, né, com ele. A gente vai tirando, porque no próximo ano ele recoloca para afofar. E o resto tudo ele aproveita. Então nós temos uma parceria, nós e ele. E ele gosta e nós gostamos também. E nessa semana ele foi embora com os filhotes dele. E, para nossa surpresa, apareceu por aqui, já faz uns dias, um casal de saracuras, né? E descobrimos quinta-feira que eles estão fazendo um ninho. E hoje resolvemos dar uma olhada no ninho, já tem um ovo. Essa bicharada. Isso aqui parece um céu. Eu fico imaginando como vai ser o céu. Eu tento imaginar e chego à conclusão. Não tem como conseguir imaginar o que é perfeição. Porque infelizmente aqueles sabiá fogem quando a gente chega perto, né? E a saracura foge. A gente tem que cuidar para não espantar, etc. E tal. E no céu eles não vão fugir, já é uma diferença, né? Bom, mas o nosso estudo aqui dessa semana é sobre a humildade e a sabedoria celestial. É a lição número 8 desse quarto trimestre de 2014. Quem dera essa aqui se fosse a última lição aqui nessa terra, né? O último trimestre. Mas eu acho que vai ter alguns a mais ainda, né? Então, para o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e grande Deus, torna-nos sábios e humildes, porque sábio e humilde é o nosso Deus. E assim também os anjos que não caíram, e todos os outros seres que estão na perfeição. E nós queremos já aqui, antes ainda de sermos transformados, cultivar a sabedoria e a humildade para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Pedimos que nos abençoes nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então vejam o que diz aqui Tiago, versículo 4, capítulo 4, no versículo 10. É um verso bem pequenininho, mas muitas vezes as poucas palavras contêm profundidade eterna, né? E esse é um dos casos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Como é que são as coisas aqui no mundo? Bom, aqui no mundo nós somos levados, né? Nós somos influenciados, nos exaltarmos a nós mesmos. Então eu tenho que colocar tudo aquilo que eu faço no tal do currículo. E quanto mais coisas tem no currículo, mais importante a pessoa, mais ela realizou, etc, né? Onde está o currículo celeste? Nós não precisamos fazer isso. Quem cuida do nosso currículo celeste é Deus. Quem cuida do nosso conceito? Deus. Não somos nós, né? Então, quem cuida de nós exaltar? Quem trata dessa questão de nós elevar, de nós colocar nesse ou naquele outro lugar? Isso é Deus. Não sou eu que vou chegando e vou entrando e vou tomando conta. Então no céu é totalmente diferente que aqui na terra. Aqui na terra, se você chegar em algum lugar, de uma universidade, por exemplo, se você não se impor, você vai ficando para trás e os outros vão te deixando para trás, né? Me lembro bem
Uma vez eu fui nomeado aqui na universidade o responsável pela educação à distância. Hoje não sou mais eu, já foi outra pessoa e já é outra. E eu tinha uma secretária executiva. E aí tivemos uma sala ali, tinha 2 salas, uma para mim e outra para a secretária executiva. Havia uma sala maior que dava para a parte de fora, e muito bonita, etc. Tinha móveis bonitos, etc. E tinha uma outra sala menor que estava para lugar nenhum, mas era interna. A secretária chegou, olhou e já foi tomando conta ali na sala maior. E o chefe dela estava na sala menor. Disse, bonito, mas tudo bem. Aqui na Terra, se você não é ligeiro, te passam para trás. Né? Mas no céu, você tem que ser humilde. Então, esta terra, preste bem atenção, esta terra te desqualifica para o céu. O normal nessa terra é o anormal do céu. Né? O normal no céu nos desabilita para vivermos aqui nessa terra. É um conflito. E essa é a questão. Então nós temos que ser muito sábios para aqui nessa terra sermos humildes. Ou seremos capachos, sempre. É muito complicado. Aqui nessa terra há sempre a competição. Né? Eu sou professor, então os alunos, nós temos um esquema aqui na universidade de pontuação, de premiação. Não são as notas, é já outra história. Então os alunos, quando se formam, recebem vários graus, conforme aquilo que eles vão alcançando. E os graus, o grau máximo é bom para o seu currículo, para o seu futuro, etc. Obviamente ele incentiva a estudar mais, mas isto é uma competição. Então nós, adventistas do 7º dia, temos que ter muito cuidado para não entrarmos no esquema falso da competição e acharmos que não tem nada de errado. Quantas vezes eu ouço na igreja, o meu time é o que nunca perde. Mas esse é um esquema de competição, as pessoas não conseguem perceber, né? Que isto é uma competição, que isto é um orgulho, isto é falta de humildade. Porque se o meu time é o que sempre ganha, que não existe essa história, isso não existe, né? Isso é falso. O time do meu irmão que senta do meu lado, ou talvez do meu filho, da minha filha, que estão na minha família, ou da minha esposa, é o que perde. O que tu acha disso? Irmãos, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e parar de sermos influenciados por essas coisas do mundo que nos fazem trilhar no sentido contrário àquilo que Deus quer que nós trilhemos, o modo como Ele quer que nós vivamos. Nós devemos ser mansos, sábios e mansos. Só os sábios são mansos. E os mansos, em geral, são sábios. Às vezes mais sábios, às vezes um pouco menos, mas são sábios. Os briguentos não são sábios, eles são astutos. Isto nós já estudamos, né? A mansidão, ou seja, a calma, a reflexão, aquilo é o pensar mais vezes, né? O equilíbrio, a paz. Isto faz parte, isto é um produto da sabedoria, porque a sabedoria é o amor em si. Ser sábio é saber amar, é ter a prática do amor, é obedecer a Deus. Ser sábio é ser construtivo, é fazer o bem, é ajudar o outro, é ter empatia com o outro. Isto é ser sábio, isto é ser cristão, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com as milhares de práticas aqui nesse mundo que nós muitas vezes achamos que é normal, sem problema, e não é normal. É contrário, nós precisamos ser muito espertos também, muito atentos ao que a Bíblia escreve. Se você quer, em poucas palavras, entender a mensagem da Bíblia, então leia 3 capítulos da Bíblia. É Mateus 5, 6 e 7. Sabe por que esses 3 capítulos?
Porque esses são o Sermão do Monte que Jesus pronunciou. E ali ele resumiu todos os princípios bíblicos de vida de um cristão. Como ser sábio, como ser manso, como não ser ansioso, como obedecer à lei de Deus, a validade da lei de Deus, né? As bem-aventuranças, como se relacionar com outros. Se alguém te dá um tapa desse lado, oferece o outro lado. Como amar os inimigos. Esses 3 capítulos resumem a Bíblia. Palavras de Jesus, o seu grande sermão, chamado Sermão do Monte, alguns chamam de Sermão da Montanha, tanto faz. Não é? Aqui nesse mundo existe a astúcia, nós precisamos nos libertar da astúcia. Nós precisamos vencer nesse mundo por meio da sabedoria. É mais fácil vencer por meio da astúcia. Não é? Por exemplo, nós tivemos loja, agora temos uma fábrica, uma pequena fábrica. No tempo da loja, jamais nós sonegamos, jamais, nenhuma vez. Crescer com a loja, aumentar o tamanho da loja, o seu poderio, etc., as vendas, por meio da sonegação, é fácil. Desde que o físico não pega, né? Porém, como é que nós, adventistas do 7º dia, como que eu, ancião da igreja, ordenado, iria encarar o meu Deus, ou os irmãos para os quais prego, sendo eu um sonegador? Como? Este é o caminho largo, que muitas vezes a gente não percebe. Pensa bem, porque assim a gente não se salva. Né? Então aqui fala de 2 tipos de sabedoria, a do mundo e a celestial. A rigor, a sabedoria do mundo não é nem sabedoria, porque sabedoria significa ter a capacidade de, por meio do amor, fazer o bem ao outro, a todos. Né? Ter a capacidade de criar situações boas, situações favoráveis, de soluções, de resolver, etc. E a sabedoria do mundo não é uma sabedoria que faz essas coisas. A sabedoria do mundo é astúcia. Então, quando nós dizemos sabedoria do mundo, nós estamos, na verdade, dizendo a astúcia do mundo, a sagacidade, a perversidade, a corrupção do mundo. Por meio desses caminhos, muitos enriquecem e bastante. Esse não é o nosso caminho. Se fosse por esse caminho, eu teria muito dinheiro. Tive que abrir mão de muitas coisas. Minha esposa também. Nós não temos muito dinheiro. Nós temos pouco dinheiro. O suficiente. Mas nós sabemos que este é o caminho para um dia ter tudo. A vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Quer mais? Então tem que ter um pouco de paciência. De abrir mão daqui para ter ali. Né? Então a sabedoria celestial, ela vem de Deus. Ela é uma sabedoria salvadora. Salva você mesmo, salva os outros. Faz o bem a você mesmo, faz o bem aos outros, faz o bem por todos. Cuida da natureza, etc. Né? É uma sabedoria sincera, uma sabedoria fundada na palavra de Deus, fundamentada na Bíblia. Bom, mas agora vamos fazer uma pergunta aqui. Qual, afinal de contas, é a causa? Essa é uma pergunta bem interessante, está na parte de terça-feira aqui. Qual, afinal de contas, é a causa de tantas guerras e brigas e que está aumentando, né? Agora está aí com o Estado Islâmico, o Califado, né? E está ameaçando ali toda a região da arábica, né? Dos árabes. E está ameaçando o mundo todo, está ameaçando o Ocidente, etc. Então eu até achei muito estranho, é muito contraditório tudo, né? Naquela região, os americanos e outros países já colocaram muito, mas muito mais dinheiro do que todas as pesquisas para descobrir como tratar o ébola, ou ebola. Há 40 anos o ebola está lá na África, meio isolado por lá. E não resolveu sair de lá, agora resolveu sair. Agora, as universidades, os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa, o dinheiro governamental, etc.
estão gastando o que podem para descobrir uma maneira de tratar essa doença. Porque ela saiu da África e está querendo se tornar uma epidemia global. Porém, por que não se fez isso há décadas atrás? Hoje teríamos a cura, certamente teríamos, não é? Ou teríamos tratamento, ou vacina, ou sei lá o que, alguma coisa assim. Então, agora que saiu do lado meio africano, agora o mundo acordou. Pois é isso, essa incoerência, né? Contra o Estado Islâmico, que ameaça imediato. Ali tem dinheiro, porque está ameaçando lá os países, a Europa, a América do Norte, etc. Mas enquanto o ebola não ameaçava a Europa nem a América do Norte, não tinha dinheiro para fazer pesquisa. Essa é a questão, causa das guerras e contra. Qual é a causa? Em uma palavra, é o último mandamento da Bíblia, que levou o maior de todos os anjos a se tornar o maior de todos os inimigos de Deus. É a cobiça. Ela diz, não cobiçarás. Várias coisas. A cobiça. Ou seja, o desejo de ter o que não merece, ou de ser o que não deve ser. Né? Tipo assim, por exemplo, eu quero ser homenageado como cidadão enjuiense. Eu fiz o quê para ser cidadão enjuiense? Eu quero ser reconhecido, eu quero ter fama mundial. Então eu entro no Facebook, eu compro roupas, compro carro, eu procuro aparecer, procuro fazer amizade. Isso é cobiça. Ou eu posso estar cobiçando as coisas dos outros, etc. Isto é a causa das guerras. Mas como assim? Mas o Estado Islâmico, o que quer o Estado Islâmico? Cobiça de poder, de dominar os outros, de ser superior aos outros. Se você for resumir tudo, o que acontece de mal, tem cobiça no meio. Pode não ser só, mas tem. Né? E tem cobiça. Aqui eu anotei palavras sinônimas de cobiça. A inveja, o ódio, a contenda, os prazeres do mundo. Isso fragmenta o mundo e fragmenta a igreja também. E enfraquece. Isso enfraquece tudo, inclusive a igreja. Né? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com essa coisa da amizade com o mundo. Irmãos e irmãs, todos os que estão me ouvindo, é demais a nossa cópia das coisas do mundo. Nós estamos copiando demais coisas do mundo. Nós somos seres inteligentes. Nós somos povo sábio e inteligente. Portanto, nós temos capacidade de inventar a nossa própria maneira de ser adventistas, baseados na sabedoria de Deus. Não é? Aqui a grande questão é a infidelidade. Não é? Aqui tem um versículo que causa perplexidade nas pessoas, né? Que diz assim, ele está em Tiago, capítulo 4, versículo 5, se não me engano. É isso mesmo. Tiago 4, 5. Ele diz assim, resumindo aqui, Deus, vou parafrasear em outras palavras, que é para entender, que ele está escrito um pouquinho difícil, né? Deus colocou o seu Espírito em nós, nos deu o seu Espírito, né? E esse Espírito nos anseia com ciúmes. Então quer dizer que o Espírito é ciumento. Mas o ciúmes causou já tantos problemas nas famílias, separações, etc. Não, cuidado. Aqui a palavra ciúmes quer dizer outra coisa. Deus nos deseja salvar. O Espírito Santo quer nos conduzir para que a nossa vida seja boa, vencedora. Vencedora aqui também na terra, na nossa vida profissional, mas principalmente na vida celestial. É óbvio que o Espírito Santo quer que, ao nós sermos vencedores na vida celestial, também sejamos vencedores na vida profissional. Que nós demos um bom exemplo, um bom testemunho. É óbvio. Então, o grande desejo incontido, o tremendo, gigantesco desejo do Espírito Santo é nós ver salvos no caminho da salvação. Ele não quer nos perder. Esta é só
Esse é o conceito, a explicação da palavra ciúmes, né? Então, os soberbos, aqueles orgulhosos, etc., infelizmente, eles se colocam à parte do Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue, se quiser, pode, mas não deve, transformar estas pessoas. Ele não consegue, porque são pessoas, são livres. Se eu digo, Senhor Espírito Santo, te afasta de mim, eu não quero você, ele se afasta, triste, com ciúmes, me perdeu. É isso. E ele não pode fazer nada comigo, né? Porque eu sou livre. Se eu quero morrer, eu sou livre para isso. Infelizmente, nós tomamos muitas vezes decisões erradas na vida. Nós estamos muito com o pé no mundo e não estamos percebendo. Precisamos estudar mais, precisamos ler mais vezes, quem sabe uma vez por semana até, aqueles 3 versículos que eu falei antes, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Pensa um pouco naquelas palavras, vale a pena reler aquilo ali, é demais. Em 3 capítulos, o Senhor Jesus Cristo disse tudo, resumiu a Bíblia ali. Então a submissão a Deus, nós temos que estar submissos a Deus. Afinal de contas, Deus é o nosso Criador, Ele sabe tudo. Ser submisso a Deus não é ser escravo de Deus, não é nos colocar sob o trabalho de alguém que quer nos explorar. É exatamente o contrário, ser livre. Deus nos liberta. Ser submisso à lei de Deus é a liberdade, né? É nos sentir bem, é ter mais saúde, é ter mais felicidade, é ter vida melhor já aqui na Terra, é ter um bom relacionamento na família, é ter uma esposa querida, é ter etc. Né? Isso não funciona bem em todos os lugares, porque as pessoas não querem, só por isso. Não que Deus não seja perfeito ou que a sua lei não seja boa, não. As pessoas muitas vezes não querem. Então há famílias, por exemplo, que tem só um que obedece a Deus, etc. e tal, e as coisas são ruins lá dentro. Esse um sofre, isso é óbvio, né? E não é culpado. Bom, sujeitar-se a Deus, olha só, que beleza, com isso eu termino. Sujeitar-se a Deus é o mesmo que resistir ao diabo. Você não precisa estar preocupado em como resistir ao diabo, não. O que você precisa estar preocupado é sujeitar-se a Deus, porque o ato de sujeitar-se a Deus é o mesmo que resistir ao diabo. E isto faz ele fugir de nós. E sabe por quê? A explicação é simples. Você é amigo do grande, você é amigo do poderoso, do infinito. Você acha que o diabo vai querer te enfrentar? Você estando de mãos dadas com o Deus infinito em poder, né? Ele foge da gente. Por quê? Porque ele não quer encrenca com alguém ultra super poderoso. Essa é a questão, né? Então, se nós formos amigos de Deus, Satanás nos deixa em paz. Essa é a questão. É bonito isso, né? Esse livro de Tiago é fantástico. Eu estou achando fantástico. Vejam só o estudo da próxima semana, da lição número 9, né? Legislador e juiz. É uma lição que vai, em síntese, dizer para nós o seguinte: então, cuidado para você não se tornar o legislador e juiz ainda, daqui a pouco, querendo julgar os outros. Mas ok, nós estamos muito contentes com essa lição de Tiago. Esse é um livrinho maravilhoso. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo Deus, ajude-nos a sermos sábios e humildes, para que possamos nos submeter a Deus, sujeitar-nos a Deus, e assim estarmos livres do demônio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.